Notícias do dia. Variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Excelente dia para você que acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui em mais uma Manhã Boa Nova, trazendo nossas informações, nossos temas com muita espiritualidade, com muita alegria, para você começar bem a sua manhã aqui junto conosco. Hoje, 19 de junho de 2025, na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, desejando aqui também uma excelente quinta-feira a toda a nossa equipe aqui da Geração Rádio, TV, nossos telefonistas, redes sociais, coordenação, produção, enfim, toda a nossa gratidão a toda a equipe da FEAL que faz esse programa acontecer para você que está ligadinho aqui no 85,5, na nossa faixa estendida do FM. Nós estamos ao vivo aí no 1080 de Sorocaba, também na M. Estamos na TV aberta de Três Corações, Minas Gerais, no canal 14. Também nos aplicativos. Pegue seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior para você acompanhar a gente onde você estiver. E, claro, nos acompanhe sempre a nossa programação aí ao vivo, né? Nossos programas, nossos artigos no nosso site, portalmundomaior.com.br. Lá tem nossos destaques, novidades, notícias, tudo que você quiser ficar por dentro aqui do Portal Mundo Maior é só acessar o site, então, portalmundomaior.com.br. E a nossa gratidão a todos que já estão aí sempre acompanhando toda a programação em nossas redes sociais do Facebook, inscritos no nosso canal do YouTube também. Então, obrigada, muito obrigada a todos. E, claro, a nossa gratidão também a toda a equipe que está sempre trazendo também os seus talentos aqui, né, nos nossos programas, como hoje temos a nossa querida convidada Silzi Morgado. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha uma manhã agradável e de boa reflexão. É isso mesmo, ótimas reflexões aqui para você que nos acompanha também, neste feriado, né, trazendo o tema que é o assunto mesmo, né, que está aí já trazendo desde o nosso começo do dia, por que este feriado, por que da data. Daqui a pouquinho temos uma outra convidada que também vai contribuir, acrescentar suas reflexões a respeito disso, que é o Corpus Christi, né, gente, porque também é chamada de solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo. Corpus Domini, expressão latina que significa corpo de Cristo ou corpo do Senhor, e generalizada em Portugal como Corpo de Deus. É uma comemoração litúrgica das igrejas Católica, Apostólica Romana e Anglicana, que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. E aí é uma festa, né, de guarda em que a participação da Santa Missa é obrigatória, na forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. Para os católicos apostólicos romanos, a procissão pelas vias públicas atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico que determina ao bispo diocesano que a providencie. Para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. Agora, como a gente trazer aqui um pouquinho, você quer acrescentar algo desse texto que a gente trouxe, Silzi, como é que se originou, então, o Corpus Christi? Então, na verdade, isso salta lá do século XIII, quando uma beata, na verdade, depois de algumas visões, há alguns relatos em que retrata até um certo milagre acontecido. Ela chamava-se Juliana Liege e pede ao Papa da época que comemore, festeje o corpo e o sangue de Cristo, como um ritual que já acontecia na própria Eucaristia, né, que é o momento sagrado desse ritual, e ela pede que isso seja festejado. Então, foi instituído ali um feriado. No nosso país, por exemplo, nem todas as cidades têm esse dia como feriado, não é um feriado nacional,
né? Mas é, obviamente, reportado a isso. Mas o que vale mesmo, acho que de toda essa história, é a reflexão, a importância, e acho que é um convite à meditação. É um convite a uma reflexão, a um momento de ritual onde você talvez pare de prestar atenção em tudo que está ao seu redor e preste atenção naquilo que você foi buscar, né? Que é provavelmente um consolo. Se você foi a uma missa, se você foi a um ritual qualquer religioso, é porque aquilo vai te trazer. Você está em busca de uma paz, você está em busca de alguma tranquilidade em algum momento, por necessidade ou não, mas é um momento, é um convite à meditação. E meditar nada mais é do que pedir, através do silêncio, através de uma música, através do olhar para uma paisagem, pedir para que algo maior do que nós nos dite o caminho para que a gente queira seguir. Quer dizer, me diz para onde eu vou, me diga qual é o caminho, né? Me dite qual é o caminho que eu devo seguir nesse ritual, nessa situação. E aquietar a mente, prestando atenção, né? Como a própria hóstia, né? Que a gente é feito da farinha, é feito do trigo, né? Que constitui o pão e tudo mais. Na verdade, tem essa característica. Você presta atenção naquilo que ficou na sua boca, você presta atenção naquilo que você foi fazer. Então, de uma certa maneira, está lá o teu pedido de encontrar um caminho de paz, de equilíbrio, seja o que você foi buscar. Eu acho que esses rituais são muito importantes e tem essa característica, né? Corpus Christi é isso, é um momento onde a gente reflexiona sobre a importância. Tanto é que ele, há algum tempo, depois, obviamente, na verdade são 60 dias exatos após a Páscoa. Exato. Né, que comemora a ressurreição de Cristo, essa coisa toda. Então, são 60 dias. E por que todas as quintas-feiras? As pessoas muitas vezes perguntam, né? Por que todas as quintas? Por que sempre de quinta-feira? Porque exatamente 60 dias após o domingo de Páscoa, celebrou-se a última ceia. Onde a gente tinha o pão, onde a gente tinha o vinho, e que fica caracterizado, então, a presença de Jesus, né, no processo todo. Interessantíssimo, né? Você que está acompanhando o nosso Manhã Boa Nova já está refletindo a respeito dessa data, desse feriado de hoje. Por isso estamos trazendo para você muitas informações, né? Sempre com muita espiritualidade, e a nossa gratidão sempre a você que está na nossa sintonia e na nossa audiência. Vamos aprender juntos, vamos trazer crescimento, né? Sempre aqui à luz da doutrina espírita também, falando daqui a pouquinho deste lado, né? Sobre o Corpus Christi, e trazendo mais comentários aqui com a Tânia Moretti também junto com a gente. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Silzi, bom dia a todos os rapazes e meninas da técnica. Todos muito bem-vindos, né? Estou aqui, gente. Estamos juntos. Que bom que você está aqui com a gente hoje, Tânia. Já traz, então, o significado do Corpus Christi para o Espiritismo. O que você tem aí dos seus estudos, né? Para acrescentar para nós, Tânia. É muito interessante, né? Porque para nós respeitamos com toda certeza. Eu acho até que muitos de nós viemos da base católica. Eu costumo dizer que eu fui católica, mas não assim, uma pessoa que seguia os rituais e tudo mais, né? Seguimos mais as tradições. Para o Espiritismo, Jesus está sempre conosco, né? Porque Corpus Christi é o corpo de Cristo presente, né? Então, o corpo de Cristo presente é o corpo espiritual. O corpo espiritual de Cristo abrange todo o planeta. Até porque ele é o governador planetário, certo? Por ser o governador planetário, ele abrange todo o nosso planeta, toda a humanidade. Então, isso representa o quê? Representa que o Cristo está todos os dias conosco. Todos os dias. E principalmente quando ele fala da Eucaristia, que é celebrar o pão e o vinho, né? Representando o corpo de Cristo, ele nos diz o seguinte, que nós também precisamos abençoar o nosso alimento, né? É uma forma de abençoarmos as nossas refeições, que muitos de nós praticamente hoje, né, comemos fast food, tudo correndo, mas cadê aquele momento presente na mesa,
né? Porque os discípulos era a família espiritual representado ali naquele momento, é isso que representa para o Espiritismo. Nós nos sentarmos também à mesa com a nossa família, abençoarmos aquele alimento, né? Por quê? Porque Jesus está ali naquele momento e em todos os momentos da nossa vida. Então, para o Espiritismo, nós não seguimos esse ritual, mas nós com certeza respeitamos, né? Com certeza respeitamos, e nem que seja então um dia, né? Mesmo que nós espíritas, olha, é o Corpus Christi, é o corpo de Cristo, né? A hora de abençoar, de fluidificar o alimento. Então, nem que seja um dia, vamos fazer isso com toda certeza, certo? Muito bom. Manhã Boa Nova de hoje vai trazer essas reflexões, né? Sempre com a nossa espiritualidade, mas vai trazer também alguns recadinhos. Vamos começar com o primeiro recado para você que está conosco, você que está aí. Você já conhece a área logada do portal Mundo Maior? Pois é, nela você encontra conteúdos exclusivos como filmes, radionovelas exclusivas, entrevistas e muito mais. E só para você já ficar com vontade de acessar agora mesmo o nosso portal, você vai encontrar uma entrevista exclusiva com a Rosalie Andrade. Ela é fisioterapeuta, comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e ela vai falar sobre lúpus. Então já acesse aí, para você que ama também radionovela, né? Tem lá no nosso portal Mundo Maior. Você já pode escutar lá também Todos os Animais Merecem o Céu, inspirada na obra de Marcel Benedetti. E como acessar esses conteúdos, então, exclusivos? Você acessa o site. Ao acessar portalmundomaior.com.br, você vai notar que alguns conteúdos estão bloqueados. E aí, para desbloqueá-los, você precisa fazer um cadastro, clicando em Cadastre-se, informe lá o seu nome, e-mail e crie uma senha. E aí, a partir disso, todos os conteúdos exclusivos do portal Mundo Maior serão liberados. Então, não perca tempo. Acesse agora mesmo portalmundomaior.com.br e lá você confere o melhor do conteúdo espírita de forma exclusiva. Todos convidados, hein? portalmundomaior.com.br. E de que forma, então, nós podemos permitir que os ensinamentos cristãos nunca sejam esquecidos, Silze? Olha, eu acho que a gente já conhece até essa frase, né? A palavra, obviamente, pode criar, mas só o exemplo realmente vai frutificar. Então, as pessoas dizem que o exemplo é a melhor forma de educar. Não é, é a única. E então, eu acredito que, assim, de que maneira a gente vai poder honrar essa presença de Deus? Porque nós, no dia a dia, como já disse a Tânia, muitas vezes a gente nem faz uma reflexão, nem uma oração. E quando a gente faz a oração, às vezes é tão mecânico, automática, né? Que você nem presta atenção no que você está pedindo, no que você está falando, né? Porque apesar de ser um exemplo, a palavra cria, a palavra para nós próprios, né? Será que você está pedindo direito? Eu tenho uma amiga que sempre me dizia isso, né? Cuidado com o jeito que você pede, não é o que você pede, é como que você pede, né? Que aí, de repente, obviamente, você não alcança os teus objetivos e tem a ver contigo, não tem a ver com o poder superior. Então, seja claro com aquilo que você quer. E muitas vezes a gente não tem esse tempo dedicado, essa meditação, esse momento onde você vai meditar. Por isso que eu acredito que para nós aqui, terráqueos, nós precisamos muito ainda dos rituais. Nós precisamos estar num espaço. Então, Jesus está em todo e qualquer espaço. Não tenho dúvida que Ele está aqui conosco agora. Mas, de qualquer maneira, não é Ele quem precisa, mas eu preciso estar protegida de alguma maneira, num sentido de não distrair a minha atenção com pensamentos obsessivos, e eu nem estou falando de obsessores espirituais, eu estou falando dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias preocupações, e o que eu faço com isso? Então, encontrar um espaço onde você possa fazer essa meditação, como a própria Eucaristia é dentro do catolicismo, né? Aquele momento onde você, no ritual, pediu o perdão, mesmo que com falas programadas, mas quando você se ajoelha ou quando você se senta com aquele pedaço de farinha na tua boca, aquele pedaço de pão na tua boca tão fininho,
você para por alguns segundos para prestar atenção naquilo, desobsediando todos os outros pensamentos que você vinha até ali que estavam te distraindo. Então, acho que isso é uma coisa importante, que eu diria que é mais do que para conseguir exercer, na vida acho que a gente só é bom naquilo que a gente treina muito. Ninguém nasce totalmente habilidoso, toda habilidade precisa de treino. E nós sabemos que, inclusive, para você se conectar, você precisa de treino, principalmente nós que somos ocidentais. Nós não temos esta coisa do aquietar. E o aquietar a mente, que muito nos assusta, não sei a vocês, mas muitas vezes eu dizia, como é que eu vou aquietar? Não aquieta, eu estou pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. É difícil. Como é que... Difícil. Então, a meditação não significa você conseguir esse aquietamento. Significa você não estar com aquele pensamento que vinha te obsediando até então e encontrar um meio para encontrar um outro caminho e pensar em outra coisa que não naquilo. Isto já é um ponto positivo Então, na meditação. É um treino. Meditação é um treino, sem sombra de dúvida. Assim como qualquer habilidade, o dirigir, o cozinhar. Eu só sou boa naquilo que eu treino muito. Quando eu treino os meus defeitos de caráter, e muitos de nós fazemos isso em períodos grandes, às vezes, das nossas histórias, eu fico boa nisso. Se eu me dedicar às minhas virtudes, qual é o time que vai vencer, já que eles são tão poderosos? As virtudes são boas e os defeitos de caráter também são. Vamos combinar que são fortes, são preciosos. Qual é aquele que vai sobrepor a minha história? Aquele que eu melhor treinar. Então, eu preciso desse espaço, eu preciso dessa comunhão, que é o que eu vou buscar numa Eucaristia, né? Não importa onde eu esteja, para estar comigo. Eu me lembrei de uma situação. Eu vejo que no Espiritismo, em que momento a gente tem, às vezes, isso? Claro que cada casa tem um ritmo de conduzir as suas atividades, os seus momentos religiosos e tudo mais. Mas nós recebemos uma água fluidificada, na grande maioria das vezes, quando a gente sai, né? Quando termina o encontro, a gente sai e recebe a água fluidificada. Outro dia eu pensava sobre isso num encontro, onde eu pensei, puxa, essa água tinha que ser me dada no meio do processo, porque agora, no fim, a minha cabeça já está lá na rua. Minhas ideias já estão na rua. Então, assim, receber mesmo aquela água durante o processo, talvez a própria um minuto de silêncio que se pede ou coisa parecida, comigo ainda mergulhada naquela fala, naquele texto, naquela palestra, para que eu possa sentir e realmente meditar sobre qual é o melhor caminho que eu quero seguir para aquele dia, para aquele momento que eu estou vivendo. Internalizar aquele ensinamento. Isso. Quer acrescentar algo? Interessante, né? Porque eu acho interessante a parte quando a gente fala da fluidificação, das vibrações, por exemplo. Sim. Quando o centro, estamos numa palestra, todo mundo tranquilo, vamos começar as preces iniciais, finais. As finais geralmente são as vibrações, fluidificações. Sim. E aí, quantos de nós estamos vibrando mesmo? Ali. Vamos pensar em Jesus, vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar pelas famílias, né? Pelas casas que propagam o evangelho. Quantos dali realmente estão inseridos nessa vibração, né? De mente mesmo, de pensamento. Muitos devem estar pensando, se é de manhã, nossa, eu já almoço, hoje eu vou chegar à tarde, não sei que horas que eu vou almoçar. Então, quantos de nós temos realmente pensamentos firmes? Se mesmo dentro de uma casa espírita é difícil, muitas vezes, de ir lá fora, né? Por isso que a gente fala, aqui tá bom, é gostoso, o ambiente é aconchegante, você está se sentindo bem? Mas a vida é lá fora. Sim. É lá fora que a gente tem que provar a nossa fé, né? A fé que a gente fala, olha, pega esse monte e manda ele sair daqui e se jogar lá no mar. E o que é isso, né? São os nossos desafios que a gente ainda tem, né? Neste mundo de provas e expiações. Então, o quanto a gente realmente medita. Eu vou contar uma historinha, eu tentei meditar, gente. Eu falei, estou precisando meditar. Como foi? Eu sou muito acelerada, né? Quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aí um curso apareceu na hora do almoço, eu trabalhava na época, né? E na hora do almoço, olha que maravilha, hora do almoço, dá tempo tranquilo.
almoçava e me dirigia ao local. Sentávamos num ambiente gostoso, tranquilo, e ela falava, olha, a cada hora que eu der um toque num sininho ali, né, você respira e você solta. Estava indo tudo muito bem. Mas é aquilo que ela falou, até que ponto eu realmente estou ali desacelerando os meus pensamentos. Aí apareceu um rapaz evangélico, um senhor lá na rua. Nós ficávamos no 5º andar. E esse rapaz evangélico, ele não gritava, ele berrava. E ele falava, vocês são pecadores, e batia na Bíblia com tanta força que dava para ouvir. Eu falei, gente, como que fica a mão, a garganta desse homem? E isso eu não consegui. Porque eu não conseguia parar de ouvi-lo. Eu falava, como é que eu faço para não ouvi-lo? Jesus falava, tem ouvidos de ouvir, Tânia, tem ouvidos de ouvir. Mas ele berrava tanto, e era exatamente naquele dia e naquele horário. Ele aparecia lá no viaduto do chá, não sei se ainda ele vai, e gritava e berrava e batia a mão na Bíblia. Aí você parou. Eu desisti, gente, porque eu fui um dia, fui na outra semana, eu fui na outra. Falei, gente, eu não desculpa. Eu não estou conseguindo. Não, Tânia, tudo bem, não é o momento, você ainda, né, está muito ligada, assim, e parei. Mas eu acho que meditar é lindo, porque meditar, dizem que é a resposta de Deus, que orar é nós falarmos com Deus, e meditar é ouvir a Deus, né? Então, olha que lindo, eu falei, gente, estou precisando. Quem souber, quem tiver um curso de meditação, que consiga me fazer desacelerar, ótimo, porque eu estou precisando ouvir bem mesmo, né, a Deus. Eu acho que muitos de nós ainda, né? Tem uma certa dificuldade de se concentrar. Ah, lá, não é? Muita Não é dificuldade. fácil, Tem uma gente. dica aí, Silvia? Tem, eu estava aqui Silvia, olha. pensando, né? Existem várias técnicas, as mais alternativas possíveis de meditação. Mas uma das coisas que mais me tranquilizou é, primeiro, entender a etimologia mesmo, a raiz da palavra, que é exatamente isso. O que é meditar? É medite o caminho. Me diga para onde vou, o que eu preciso. E muitas vezes, como eu disse, nós temos a ideia de que a gente é incapacitado para fazê-lo por toda a nossa agitação cerebral, nosso condicionamento, nossa cultura e tudo mais, de que eu preciso aquietar a minha mente como um todo, não ouvir nada ao meu redor. Quando, na verdade, talvez a Tânia trouxe um exemplo de que, na verdade, a meditação estava na palavra do homem que estava gritando. Exatamente. Né? Por alguma razão, aquele homem gritava, e talvez qual era o meu prestar atenção, qual era o ditar do meu caminho. Isso. Não era mudar de religião ou coisa parecida, mas era prestar atenção na sintonia. Alguém gritava ali alguma coisa que eu precisava ouvir, porque senão não estaria fazendo barulho onde eu estou. Né? As coisas, às vezes, vêm dessa maneira para a gente. E uma das coisas que me tranquiliza, e hoje eu percebo esse benefício, é que a meditação você pode estar fazendo através de uma música, e não precisa ser nenhuma clássica, nenhuma tranquila, você pode estar precisamente meditando num rock pauleira. Tem uma letra legal, ou tem um som legal, está movimentando o teu corpo, ou você está passando de carro e olha para uma paisagem. Você pode tá botando um incenso, aromaterapia, você pode estar provocando o ambiente para que aquilo... O que nós precisamos? Na verdade, a gente precisa de alguns segundos que a nossa mente se distraia daquilo que a gente está fazendo. Isso já é meditar. Isso já é pedir, porque você sai daquilo que está te preocupando, né? Que já é uma insanidade a gente se preocupar, né? Se ocupar do que aqui ainda não aconteceu. Que eu acho que é ansiedade, né? E ansiedade pura. Nada mais é do que o medo que eu tenho do futuro. Né? É. Então, o que eu vou fazer com esse movimento? É prestar atenção. Eu estou assistindo uma cena de filme. Aquilo me chama atenção. Você pode não perceber, mas por alguns segundos você se distraiu da sua obsessão, do seu pensamento recorrente em relação a uma preocupação, ou às vezes nem tanto, mas você se distrai. Esse movimento já te leva de novo para uma situação de equilíbrio. Claro que quanto mais eu capacitar, quanto mais eu treinar, mais habilidade eu vou ter. Mas quantas vezes, depois dessa descoberta que me aliviou,
no sentido de não vou ser nunca um Buda sentado em cima dos Sim. pés, né, cheio de mudras lá, não vou ser nunca, foi o fato de entender que eu só tinha que prestar atenção ao meu redor. O que estava ao meu redor? Né? Então, assim, uma paisagem está me distraindo, eu estou passando pela estrada, e aí ficar atento ao que aquela paisagem, ou aquela letra, ou aquele som te fez lembrar. E a pergunta é, o que você quer de mim agora? Que memória é essa que veio até mim? Porque às vezes é a solução para aquele pensamento obsessivo que eu estou, ou às vezes é a indagação que eu precisava para continuar Sim. me aprimorando, melhor me Exato. conhecendo, melhor me percebendo. Exato. Né? Então, acho que o que falta muito disso, e essa ideia, gostei do seu caminho, né? Da sua sugestão de falar com Deus. E eu sei, eu não falo com Deus sempre orando, porque muitas vezes me Sim. distraio da oração convencional. Mas eu sei que eu converso com ele o tempo Sim. todo, eu alugo realmente o indivíduo, né? Porque eu quero. Agora, a resposta que eu busco está na pergunta que eu estou fazendo. O I Ching já dizia isso, né? O I Sim, Ching é o sim. livro mais antigo do mundo, de oráculos, de adivinhações, na verdade, né? Daquele mundo chinês, oriental. E ele diz uma coisa muito sábia, ele diz que a resposta que a gente busca está na pergunta que a gente faz. Então, eu preciso começar a prestar atenção, o que eu estou perguntando? Por que estou perguntando? Da onde vem isso? O que isso quer de mim? E ficar com as minhas memórias é uma forma de meditar, a busca por esse caminho. E acho que gostaria de complementar uma coisa, né? Uma coisa que eu aprendi muito no programa de recuperação dos Anônimos, que tem algumas sugestões de passos de como melhor viver, e não tem nenhuma receita nova que não está na Bíblia, que não está nos livros sagrados, está tudo ali, só que talvez entregue de uma forma mais simples, né? Para a gente compreender. Mas uma das coisas é o seguinte, qual é a minha crença nesse poder superior, nesse Deus? Né? Eu, particularmente, acredito que exista realmente esse poder superior, mas eu também fiquei muito mais aliviada quando eu entendi que tem um poder superior que eu acredito, chamo de Deus, chamo de Jesus, meu governador e tudo mais, que eu poderia deixá-lo numa linha vertical. Né? Ele está aqui na divindade, de fato. Mas ele fala comigo através do meu poder horizontal. Ele fala comigo através de gente, através de pessoas. E nós precisamos das pessoas. Quantas vezes o nosso celular, o nosso GPS, quantas vezes você diz, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Você está lá no carro, teu celular ligado, lá seu GPS ligado. Puxa, preciso ir em tal lugar, qual é o endereço? Tu bota lá e ele diz, não vá por esse caminho que aqui tem trânsito. O poder superior está falando contigo. Ele está falando contigo, mas aí a tua teimosia, a tua falta de confiança, de entrega, diz, eu acho que ele não sabe que caminho ele está me mandando, não, esse caminho é muito longe, eu vou para outro, né, que eu conheço. Então, o difícil não é aceitar o meu real tamanho enquanto pessoa diante das diversidades. Pedir ajuda também não é a coisa mais difícil, o próprio meio que eu trabalho, e acho que vocês também mostram isso. Mas o difícil é entregar a minha vontade para esse poder superior. É mesmo. Do jeito que ele programa. Né? E eu acho que os ritos de passagem, que a gente sofre muito, cada vez menos com os rituais, eles são importantes. Nós somos ritualísticos. Nós viemos dessa condição. Eu preciso, muitas vezes, dessa parada. Me obriga, eu vou lá na cerimônia, na casa espírita, no evangélico, no catolicismo. Eu vou lá vivenciar um ritual que me traz de volta para o meu primitivo, para as minhas raízes, para as minhas crenças, e que me oportuniza um contato melhor comigo mesmo, né? Exatamente. O interessante é assim, eu acabei descobrindo exatamente isso. O que aquele momento estava me dizendo, sabe? Aí eu comecei a meditar. Peraí, mas por que quando eu estava ali, aquele rapaz, aquele senhor fazia isso? O que Deus estava querendo me dizer? E é aquilo que a Silze falou. Deus fala com a gente e não preciso ficar parada meia hora ali, meditando, né? Só ouvindo música clássica. Não. Né? 1 minuto que eu paro, às vezes eu estou ali fazendo meus exercícios na academia, eu olho, tem um jardim e o passarinho vem e eu paro o exercício.
Eu falo, mas olha que coisa mais linda, olha que coisa mais delicada, coisa de Deus, né? Então, a gente está meditando. É Deus falando com a gente. Sim. A gente olhando essa obra primorosa, né? A obra de Deus. Então, era o passarinho ali. Eu falo, olha que bonitinho. Ele vai lá, pega um pouquinho daquele pólen da flor, e aí vai na outra, vai. E aí a gente vai, assim, levando o pensamento. Dá uma desacelerada, Dá uma né? desacelerada, sabe? Você Precisando. esquece, né, de toda essa tribulação. Então, eu acho que isso faz bem. Acordar e prestar atenção. Se tem um cachorrinho latindo, né? Um gatinho miando, um bem-te-vi. Eu sempre falo, de manhã, se eu abro o olho, o bem-te-vi está falando, bem-te-vi é Deus me dando bom dia. Aí eu falo, obrigada, Deus, você está me vendo, sabe? Então, é uma forma da gente meditar. Acabei pensando isso. Não adianta eu querer ficar parada, porque não é isso que vai me trazer as minhas respostas, né? O que eu quero, que Deus fale comigo. Então, Deus fala a todo momento. Estamos aqui se olhando, nós estamos falando, estamos tendo a resposta de Deus, né? Neste ambiente. Então, é isso que eu acho que agora é meditar, né? E assim, fui buscar até na internet. Aí falou, você não precisa ficar meia hora, 1 hora, 1 minuto. Começa com 1 minuto, presta atenção ao seu redor, né? Não é se desligar do mundo, pelo contrário, é prestar atenção, né, ao nosso redor. Então, eu achei que estou começando a aprender a meditar. Isso é importante. Sabe que uma coisa que, quando vocês falaram, fale de uma alternativa, como meditar. O primeiro recurso que a gente tem, e por isso muitas vezes nós nos confundimos, o primeiro recurso que você tem para fazer uma prática dessa qualidade é a respiração. Por isso tem todo um processo do yoga e tudo mais em relação à meditação. É um recurso próprio, está conosco o tempo inteiro enquanto você tiver vida e que você vai fazer uma respiração profunda. Mas precisa de uma técnica elaborada? Não. Você precisa de uma decisão de eu estou acelerada, eu estou cansada, subi uma escada, eu vou inspirar profundamente, levar até o fundo do abdômen, porque se eu parar aqui eu vou comprimir o que já está lá apertado. Então, eu levo aquela respiração até o fundo do abdômen e lentamente, muito mais lento do que entrou o ar, eu vou soltar. Inspira. Porque isso, na verdade, o ar que sai é que vai levar as toxinas físicas, emocionais, espirituais para fora de mim, essa limpeza. Então, eu vou fazer isto. Na verdade, enquanto eu presto atenção no meu movimento, eu já estou desanuviando. Exatamente. E ela começa com a respiração, né? Meditação, a primeira coisa é meditar respiração, né? Quem sabe bem respirar é o bebê, como nós todos já fomos ele um dia. Nós aprendemos, é só. Este é o Manhã Boa Nova, trazendo várias, né, reflexões aqui para você, nosso aprendizado espiritual para você que nos acompanha. Continue aí conosco sempre, né, participando também, nos acompanhando, né, através das redes sociais, do nosso site também, dos nossos canais aí no YouTube, Portal Mundo Maior, você coloca lá também na sua página, aí né, no seu celular, no seu computador, se inscreva no nosso canal para acompanhar a gente. Vamos falar agora com você que está em Sorocaba. Alô, pessoal de Sorocaba e região, vamos passar por aqui também para dividir uma novidade, porque vem aí e que vai fazer toda a diferença para você, hein, que está nos acompanhando na Rádio Boa Nova. Em breve, a RBN vai estar no ar pela frequência 77,9, na faixa estendida do FM. Aí, assim como aconteceu em Guarulhos, vai ser a vez de Sorocaba dar esse passo para essa nova fase do rádio, com mais qualidade de som e um alcance ainda melhor. Então, fica aí a dica para você ouvir essa nova frequência. É importante que o seu rádio tenha a faixa estendida. Já dá uma olhadinha aí se seu aparelho tem essa faixa estendida, né? Se consegue sintonizar 77,9. Se não, talvez aí seja o momento de você considerar um novo rádio com essa tecnologia. E aí, logo, logo, você vai poder curtir a programação da Rádio Boa Nova com muito mais qualidade em 77,9 no FM em Sorocaba. Então, fique ligadinho
ligadinha aí você também. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, né? Obrigada sempre aqui conosco, né? Tem várias participações de todo mundo aí de Sorocaba, então a nossa gratidão, nosso carinho também. E o espírita, né? Ele deve comemorar datas como Corpus Christi ou outras datas, né? Que são ditas mais católicas. O que você acha, sua opinião? Olha, a doutrina não tem, né, um feriado assim instituído, né? Exatamente, instituído. Mas nós respeitamos. É o que eu falo. Vem de Jesus, fala sobre Jesus, traz um acalento. Então eu acho que nós devemos respeitar, né? Então fala assim, não vou comemorar o Natal, né? Se o Natal é exatamente, né, a parte que é o encontro daquele nascimento desse ser iluminado que é Jesus, né? Nosso modelo e guia. Como que você não vai compartilhar isso? Tá? Se é o dia ou não é, não interessa. Então, não é que nós, como a Suzy falou, não é que nós não vamos participar, não vamos fazer nossa oração, mas a gente não tem, assim, falando da doutrina, instituído um feriado ou que nós tenhamos que participar, obrigado a ir à igreja, não. Participar de uma procissão. A gente vai, é o que eu falei, se o seu coração te toca isso, tem que tocar o coração. Toca o seu coração participar de uma procissão, né? Porque Eucaristia é exatamente uma ação de graça, é um agradecimento. Se você acha que vou participar dessa procissão, vou participar dessa missa, porque eu estou me sentindo grato, vá. Não tem nada que te impeça. Não há nada. Isso que é interessante, né? A doutrina espírita, ela não é a religião do futuro. Não é porque o planeta vai regenerar que as outras religiões vão sumir e vai ser a doutrina espírita, não. Mas ela vai ser o futuro dessas religiões. Então, elas vão se manter, né? Tudo, mas baseado na nossa doutrina, certo? Então, termos um calendário... Não temos. Temos rituais? Não temos. Mas como a Suzy falou, vamos à casa espírita, tem lá a foto de Eurípides, temos lá a foto de Maria. Então nós precisamos ver. Olha só, a gente precisa ver muitas vezes, a gente ainda é ligado à matéria, certo? Então... Aos poucos que a gente vai saindo. Exatamente. Tem rituais? Tem. Olha, acabou o passe, tem que tomar água fluidificada. Mas... Como a Suzy falou, por que eu não tomo na metade da palestra para eu já ir me acalmando? Porque é basicamente um ritual. Ou é antes ou é depois do passe. Né? Nós vamos fazer um evangelho no lar. Todo dia, naquele horário, na semana, sentamos e colocamos nossa água. É um tipo de um ritual. É um ritual, né? Então, assim, nós podemos participar dos feriados? Com certeza. Se o coração pede, eu falo, é voltado ao bem, é voltado à caridade, é voltado ao amor que Jesus nos deixou, vamos participar. Não tem nada que nos impeça, né? A doutrina nem fala isso, certo? E, Tânia, até porque as festas são lindas dessa Maravilhosa. época. Festa assim junina. Olha isso. Pois é, as festas juninas, a própria Corpus Christi, com a ideia, porque como é a convocação para essa data foi realmente um festejo, então as procissões, toda cuidada com arranjos, com coisas coloridas, com flores. Depois vieram, não sei se isso no mundo todo, mas no Brasil a gente tem várias cidades com aqueles tapetes de serragem, né, maravilhosos. Então, por que não? Eu acho que assim, o amor que Deus deixa pra gente, que Jesus trouxe pra gente, é o belo. Exato. Né? E eu acho que faz parte, claro que a gente vê aquilo que nos desconforta todos os dias, não sei nem se é bonito ou feio, mas que nos desconforta muitas vezes ou não. Mas o chamado do amor é para o belo. Exato. Então, por que não compartilhar? Né? Muitas vezes a gente diz assim, puxa vida, é um absurdo, você comemora Natal no Brasil, onde a gente está num baita do verão, com imagens de neve ou coisa parecida. Gente, isso é lindo, as crianças se encantam. Por que não? Qual é o problema? Né? Essa divisão de fronteiras, mais do que físicas, né, geofísicas, espirituais, não existem. Nós sabemos que não existe.
né? Hoje nós estamos aqui, mas quem quiçá eu já não estive em outro lugar que nevava, Exato, né? não é? E que essa memória Exato. me faz feliz, essa memória Te me conecta traz com Deus. conforto, É. me conecta com esse poder superior. Exato. Então, acho que é por aí que as coisas caminham. Como a gente fala, né? Tem tantos ossinhos nossos por aí nesse mundão, né? Tantos ossinhos, então... Ainda vai ter Então, alguns, vai ter viu? alguns, Porque viu? tem que precisar Mais voltar mais alguns, algumas muito vezes. alguns. Falando Mas de é cuidar de si, vamos falar de cuidar de si mesmo, né? Porque aí fica ainda mais fácil com os diversos serviços e profissionais disponíveis no Clube de Vantagens, para você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Pois é, ao fazer parte, você que já faz parte, né, da nossa rede de amigos que compartilham o bem, você já é sócio aí do clube, pode usufruir de descontos exclusivos e condições especiais em farmácias, com diversos especialistas da área da saúde, terapias integrativas e autocuidado, todos disponíveis através do Clube de Vantagens. E não é só isso, viu? Você também aproveita os benefícios especiais nas áreas de entretenimento, aprendizado, hospedaria, em lojas selecionadas. Muito bom, então não fique de fora. Acesse agora mesmo clubeamigos.com.br, torne-se sócio e aproveite todos os benefícios que nós disponibilizamos para você. Se você já é sócio, é só acessar o site clubeamigos.com.br e aproveitar o Clube de Vantagens também. Estamos aí sempre trazendo, né, várias novidades, descontos para você que é sócio, então acesse porque é imperdível, viu? Muito bom nossas vantagens. E você acredita que ao longo do tempo nós perdemos essa principal reflexão a respeito da vida, a respeito dos exemplos de Jesus? A gente foi perdendo isso, Silvia? Sim, até porque acho que a dinâmica do dia a dia, a gente foi ficando muito preocupado, muito ocupado com o sobreviver, né? O sobreviver na alimentação, o sobreviver na carreira, que é uma exigência muito grande nos dias de hoje. Você tem que estar sempre à frente das informações, você tem que estar sempre com os cursos atualizados, isso e aquilo, e de uma certa maneira, por menos que a gente queira, rouba a nossa atenção, rouba o nosso tempo. Então, precisamos de muita disciplina. E vamos combinar, se tem uma coisa que a gente não tem, é disciplina. Né? É chato, né? E principalmente nós, brasileiros, que temos essa coisa mais solta, mais leve, de convivência e tudo mais. Então, eu acho que o que nos falta é justamente esse momento, mas eu acho que tem uma esperança, porque eu percebo que nessa insanidade toda, que inclusive a internet nos trouxe, né, que nos possibilita tantas coisas maravilhosas, nos falarmos à distância, estarmos próximos daqueles que estão do outro lado do mundo, comunicações rápidas, eficientes, as notícias chegando. Ela também trouxe as coisas não boas e as nossas dependências dessas imagens, dessas qualificações, a perda de saúde mental que a gente tem tido em virtude disso. Mas, em compensação, não são todos, mas muitas pessoas, nós já estamos regredindo, estamos voltando alguns passos do caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, que é o caminho de conjuminar a vivência aqui nesse planeta com a vivência espiritual, com a vivência física, e independente até da religiosidade. Cada vez mais a gente percebe as pessoas buscando a espiritualidade, às vezes através da religião, e tudo bem, né? Porque cada um de nós sabemos, cada um de nós temos um tempo de evolução, cada um de nós temos um tempo de adaptação. Não significa que nós temos e acreditamos na continuidade do espírito, na vida permanente, na reencarnação, que nós somos melhores do que os outros, né? Significa apenas que cada um tem um tempo para a compreensão e experimentar a sua vivência. Isso. Então, acho que, ao mesmo tempo que nos assusta a ideia de que a gente não vive nesse modelo mais, eu também fico feliz de perceber que muitos de nós estamos voltando. E não há como desconsiderar que muitas dessas gerações que estão chegando, principalmente essa Z que está por aí e tudo mais, e sabemos quais virão ainda, estão muito adiantados e nos forçam a pensar um pouco na espiritualidade, mais do
que nós tivemos, Que tivemos. talvez, né? Que viemos de um lugar de imposição da Isso. religião, Uhum. né? Minha geração não sofreu tanto assim, mas acredito que a dos meus pais, sim. Então, mas aí soltei um pouco o freio em relação aos filhos escolherem o que queriam fazer, de que maneira queriam, Sim. né? Mas a verdade é que, de alguma forma, quando o sapato aperta, mãe, reza aí. Mamãe, faz uma... Tânia, Faz aí. um minutinho apenas. Ai. Traz uma mensagem, uma frase final, uma mensagem final sobre esse tema. Olha, eu acredito que, como eu falei, né? Que a Eucaristia, esse Corpus Christi, ele vem nos trazer reflexões a respeito de Jesus, do seu corpo espiritual, do quanto ele abrange todo o nosso planeta, né? E é uma história muito bacana, apenas que a gente tem um minuto, né? De uma freira que teve um sonho com Jesus e foi falar com o Papa IV, né? Urbano chamava, e ele fez essa questão toda dessa festa, né? Então vamos participar sim, é uma festa para Jesus. Por que não? Né? Eu acho que tudo que envolve Jesus, e a gente está falando desse distanciamento, é bom para nos trazer, né? Mais próximo cada vez mais. Ele está sempre conosco, né? Nós é que precisamos nos aproximar cada vez mais. E que seja o nosso objetivo, né? Nesse feriado e em todos os dias da nossa vida, viu? Muito bom Seja muito e maravilhoso. Gratidão. Amém, meninas. Gratidão Assim a gente também, vai gratidão. encerrando Manhã Boa Nova de Oh. hoje. Obrigada, Silze, mais uma Obrigada. vez. Parabéns pelo seu trabalho. Imagina. Sucesso. Obrigada a vocês. Obrigada, Tânia. Obrigada, tudo de bom. Van. Obrigada, Silzia. Amei, né? Volte mais vezes aqui com a gente, viu? Obrigada, gratidão. Viu? Obrigada Jefferson, Rogério, obrigada a toda a nossa produção sempre aqui, né, auxiliando nos nossos programas, e você sempre continua aí também nos acompanhando, né, na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.